Nesse momento a gente vai começar a trabalhar sobre um dos assuntos mais importantes da física, porque as áreas de atuação, as áreas de aplicação, na verdade, das três leis de Newton são diversas. Elas se estendem desde a parte de mecânica até a parte de eletromagnetismo. Então é importante que vocês fiquem atentos quanto a isso. E embora os conceitos, as definições que eu vou estabelecer para estas três leis de Newton não sejam assim as mais fisicamente precisas, são termos um pouco mais popularizados, eu acredito que vai dar para entender pelo menos o âmago, a essência destas três leis de Newton com as quais a gente vai começar a trabalhar. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio, lei da inércia, ela em princípio está relacionada com algumas situações aparentemente boas. Por exemplo, se eu vir aqui no quadro e não aplicar uma força sobre esse apagador, é lógico que ele não vai sair andando por aí. Mas um corpo só sai se movimentando se uma força conveniente for aplicada sobre ele. Então nós dizemos que a tendência desse apagador é de ficar no seu estado de repouso. Agora vamos imaginar que eu esteja dirigindo meu carro numa pista plana, sem subida, sem descida, não tem carro na frente, não tem carro atrás, eu não tiro o pé do acelerador, não ponho o pé no freio, tem bastante gasolina no carro. Depois de tudo que eu falei, em princípio não há nada que altere o seu estado de movimento. Isto é, a tendência do carro é de continuar se movimentando. E então, estas duas situações ilustram a primeira lei, a lei da inércia, que é conhecida, que poderia ser muito bem enunciada da seguinte forma: um corpo em repouso tende a ficar parado em repouso e um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a menos que forças externas atuem sobre ele. Porque se uma força externa, esse apagador, for aplicada sobre ele, eu posso tirá-lo do seu estado de repouso e fazer com que ele entre em movimento. Da mesma forma, acontece com um carro em movimento. Se passar um rinoceronte lá na frente da pista que eu estou dirigindo, uma situação bastante comum, convenhamos, né? Ao colidir contra esse rinoceronte, ele fará uma força em sentido contrário ao movimento do carro, que obviamente vai alterar o seu estado de movimento. Então, neste caso, se uma força externa suficientemente intensa for aplicada sobre o carro, ele vai sair do seu estado de movimento. Apesar de ser uma lei um tanto quanto boba, aparentemente, ela ajuda a gente a explicar várias situações do cotidiano. Por exemplo, se você está dentro de um ônibus em movimento, um ônibus urbano, por exemplo, e esse ônibus está em movimento com velocidade constante, se você está em pé dentro desse ônibus, paradinho em relação a ele, e o ônibus freia repentinamente, você não tem a nítida sensação de que você foi atirado para frente? Pois bem, isso acontece não somente no ônibus, mas num carro, por exemplo, se você está lá no banco de trás e o motorista dá uma freada brusca, a sua tendência é de ser atirado para frente. Não porque o banco te empurrou para frente, não porque você dentro do ônibus alguém veio e te empurrou assim para frente, mas sim porque se você estava em movimento junto com o ônibus e o ônibus freia, a tua tendência é de manter o movimento que você tinha antes. Por isso que você é atirado para frente, não porque você é empurrado, mas sim porque você apenas mantém o movimento que você já tinha. Ao contrário, se você está parado dentro do ônibus, dentro do carro, e aí o ônibus que está inicialmente parado, ele arranca repentinamente para frente. Você não tem a nítida sensação de que você foi atirado para trás? Isso acontece porque se você está parado no ônibus, em relação a ele, perdão, e o ônibus arranca, a tua tendência é de ficar parado no lugar em que você estava, dando a impressão de que você foi atirado para trás. Na verdade, é apenas essa impressão é causada pelo fato de que você tende a ficar parado no local onde você estava antes do ônibus ser arrancado para frente. Há muitos anos atrás caiu uma questão da CAF, na CAF, que é um vestibular aqui em Santa Catarina, onde foi colocada uma situação muito interessante. Vamos imaginar que numa situação de emergência, você está dentro de um ônibus e você tem que pular do ônibus, lá, apareceu um homem-bomba lá, e aí você tem que saltar do ônibus. E a pergunta é, o ônibus em movimento, tá? Para você não se machucar tanto, o que você tem que procurar fazer? Você tem que saltar, tentar botar um pé no chão e correr para frente, no mesmo sentido do movimento do ônibus. Tem que tentar saltar, botar o pé no chão e tentar correr para trás, em sentido contrário. Tentar fincar os dois pés no chão ou correr numa direção lateral, perpendicular ao movimento do ônibus. O que você tem que fazer
para não se machucar tanto. Eu costumo dizer que, dependendo da velocidade que esse ônibus estiver se movimentando, se ele estiver a 80 km por hora, pula para onde é que tu quiser, tu vai morrer de qualquer jeito, né? Agora, se ele estiver uma velocidade mais razoável, assim, no centro da sua cidade, ou andando a 40 km por hora, para você não se machucar tanto, você tem que tentar seguir, manter o movimento que você já tinha antes do ônibus, antes do cara lá aparecer com a bomba. Então, você tem que tentar pular do ônibus, botar um pé no chão e tentar correr para frente. Porque se você estava dentro do ônibus e o ônibus estava se deslocando para frente, você, junto com ele, estava se deslocando para frente. E aí, consequentemente, você tem que tentar manter o movimento que você já tinha, tentando correr para frente. Muito bem. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Vamos supor que aqui eu tenho representado um laguinho, um lago natural, e aí um grupo de pessoas foi lá e construiu um trampolim para a moçada se divertir. Aí você pulou aqui esse trampolim, só que você é meio cegueta, feito eu, e aí quando você pula, no meio do caminho, você percebe que lá embaixo tem existe uma pedra pontiaguda lá nesse laguinho. E para tornar a situação mais interessante, vamos imaginar que alguém, até então por um motivo desconhecido, esqueceu um facão cravado na pedra virado para cima. Ok? Vamos tornar a situação mais interessante. A minha pergunta é a seguinte: lá como você percebe, lá falta aí uns 5 metros para chegar até esse destino fatal. Tem alguma coisa que você possa fazer para alterar o ponto de impacto com essa pedra dotada, esse facão cravado para ser voltado para cima? A primeira lei de Newton, ela é implacável nesse sentido. Pois bem, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que forças externas atuem sobre ele. Isso significa que se não houver nenhuma força externa atuando sobre o corpo, sobre esse cidadão, a tendência dele é de continuar o seu estado de movimento e não há nada que altere o seu destino fatal. Ele vai cravar o seu crânio ali e aí vai espalhar toda a sua massa encefálica sobre a água. Ok? Alguns dizem que esse cidadão pode fazer como aqueles atletas dos saltos ornamentais, podem dar uma rodada, uma rodopiada no ar e alterar o seu ponto de impacto, ao invés de cair de cabeça, cair de bunda, né, quem sabe. Mas nessa situação, se não houver, por exemplo, uma forte rajada de vento sendo aplicada sobre esse cidadão para deslocar ele um pouquinho para o lado, não há nada que ele possa fazer. Pois, como eu já mencionei, a primeira lei de Newton é implacável nesse sentido. Para mudar o movimento de um corpo, tem que ter uma força externa para que eu possa alterar o seu estado de movimento. A última situação que eu vou propor para vocês, caiu no vestibular da Unesp ou da Unicamp, alguns anos atrás, não lembro certo, que importa realmente a situação. Vamos imaginar que você esteja andando no deserto e aí você tem a infeliz impressão, infeliz concepção, infeliz percepção de que você foi tragado pela areia movediça. Você começa a afundar. E aí você lembrou lá do seu guru espiritual que disse antes de você sair para a sua peregrinação no deserto, que caso você viesse a ser tragado por uma areia movediça, você devesse pegar os seus cabelos e puxar eles para cima. E aí você, no desespero, no que vier você traça, você pega o seu cabelo e começa a puxar desesperadamente para cima. A primeira pergunta é: você consegue sair da areia movediça puxando os cabelos para cima? Acho que vocês vão de convir comigo que a resposta, obviamente, é não. Aí eu vou fazer uma outra pergunta, que é a pior que já foi criada pelo homem. Por quê? Por que tu não consegue tirar essa... Por que você não consegue sair puxando o seu cabelo para cima? Frequentemente me pergunto, porque é uma força que você está fazendo em si mesmo. Essa é uma concepção alternativa dele. É uma força interna que está sendo aplicada. Essa força que eu estou fazendo não é uma força externa. Logo, não pode alterar o meu estado de movimento para baixo, lá nessa areia movediça. Se alguém de fora vir puxar o meu cabelo para cima, aí são outros 500. Aí realmente é possível. Mas nesse caso não.
É a mesma situação. Vamos imaginar que você esteja no banco do motorista de um carro, numa rua plana, você abaixa o freio de mão, põe o carro em ponto morto, e aí, com o objetivo de deslocar, você começa a empurrar o volante do carro para frente. Imagina você sentado no carro e pulando o volante para frente. Ele vai sair do lugar? Óbvio que não. Agora experimenta sair do carro e empurrar o volante para frente. Se você aplicar uma força suficiente, você vai conseguir movimentá-lo, correto? Enquanto que se você estiver dentro do carro, você pode fazer a maior força do universo que você não vai conseguir fazer com que o carro saia do seu estado de repouso. Porque é uma força interna. A partir do momento que você sai do carro, você está aplicando força externa. E somente forças externas podem alterar o estado de movimento. À medida que o tempo vai passando, à medida que as videoaulas de mecânica forem sendo postadas, a gente vai sempre resgatar algumas coisas das leis de Newton que a gente está vendo. Então, de tal maneira que eu vou deixar essa aqui de lado, mas eu não vou abandoná-la por completo. A segunda lei, alguns autores chamam essa segunda lei de princípio fundamental da dinâmica. Ela diz respeito à relação existente entre movimento e causa, ou seja, entre a aceleração, a variação de velocidade que um corpo pode ter e a força aplicada. Então, eu vou identificar aqui, de uma forma bastante simples, quais são os fatores que podem vir a influenciar na aceleração adquirida por um corpo. Então, vamos imaginar que um corpo qualquer, por exemplo, este apagador aqui, tá? Estou utilizando bastante esse meu apagador, ele esteja inicialmente no estado de repouso. Então, o que pode alterar a aceleração que esse apagador pode vir a adquirir em virtude da aplicação de uma força? Eu acho que o primeiro fator a ser identificado é justamente a força aplicada. A aceleração é diretamente proporcional à força. Lembrando que essa letra grega alfa representa, dentre outras coisas, proporcional à aceleração, proporcional à força. Muito bem. Quanto mais força fizer, mais rápido o apagador vai se movimentar, maior será o ganho de velocidade. Naturalmente, quanto menos força eu fizer, menor será a aceleração, mais lentamente a velocidade vai variar. E outro fator que pode ser levado em consideração, se eu pegar e encher de pedra esse apagador aqui, tá? Ele tem um compartimento ali para colocar o canetão, se eu encher ele de pedra, a massa dele vai aumentar. E se eu fizer a mesma força que antes, ele não vai adquirir uma aceleração tão grande, a velocidade dele não vai crescer tão rapidamente, porque ele ficou mais pesado. Isso significa que massa maior implica em menor ganho de velocidade, em menor aceleração. A aceleração é proporcional ao inverso da massa. Quanto mais pesado, menor é a variação da velocidade. Estes dois fatores que, em princípio, influenciam no valor da aceleração, podem ser relacionados em uma única expressão, que é essa aqui. A aceleração é igual à força dividido pela massa. Mais precisamente, esta equação poderia ser escrita desta forma. Uma das mais emblemáticas fórmulas de física de todos os tempos. Este M representa a própria massa do corpo em questão, a massa. Este A representa a aceleração que este corpo pode vir a adquirir em virtude da aplicação dessa força. E esse F que aqui está, meus caros, não representa uma força. Esse F que ali está representa a força resultante. Força é uma coisa, força resultante é outra completamente diferente. Força resultante representa a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, enquanto que força é uma força apenas. Se eu tiver mais força sendo aplicada sobre um corpo, a força resultante ela diz respeito à soma vetorial de todas essas forças que atuam sobre este corpo. Uma observação muito importante: a força ela não é proporcional à velocidade, tá? Do tipo,
Quem está se movendo com uma velocidade altíssima vai ter certamente uma força altíssima. Isso não é verdade. A força não é proporcional à velocidade. A força é proporcional à aceleração. Portanto, eu posso ter um carro se movendo a 400 km por hora com velocidade constante, que a força resultante sobre ele é zero. Porque não tem aceleração, velocidade constante, né? Não tem força resultante. Então, o que acontece é o seguinte, o que eu vou colocar aqui no quadro é extremamente importante. Se a força resultante for igual a zero, força resultante for igual a zero, pode acontecer duas coisas com o corpo. Das duas, uma. Ou este corpo vai estar parado, ou ele vai estar com velocidade zero, ou ele estará se deslocando em MRU, que é a sigla para Movimento Retilíneo Uniforme. Isto é importantíssimo. Você saber que a força resultante não está relacionada com a velocidade, está relacionado com o ganho ou com a perda de velocidade. E isto é a aceleração. Portanto, se a força resultante é igual a zero, das duas uma, ou o corpo está parado, ou o corpo está se movimentando com velocidade constante em linha reta. O significado de MRU. Para ver se fica um pouco mais claro isso que a gente está discutindo em relação à força resultante, eu vou mostrar aqui para vocês basicamente 4 casos de cálculo de força resultante, para vocês irem se familiarizando com este termo. Então vamos colocar aqui nesse primeiro caso. Acho que com estes 4 casos que eu vou mostrar para vocês, você já consegue ter uma boa noção de como calcular a dita coisa. Vamos imaginar que nós temos aqui forças atuando na mesma direção e no mesmo sentido. Na mesma direção e sentido. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui eu tenho um bloco, um caixote qualquer que está sobre uma superfície, em princípio que não oferece atrito nenhum, e aí eu tenho uma força de, sei lá, 8 newtons puxando para cá, e aí eu tenho para cá uma força de 6 newtons puxando para cá. Aqui está. Uma força de 6 newtons apontando para cá. Quando nós temos situações desse tipo, onde aqui as duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido, isso é, apontam para o mesmo lugar, a força resultante, que eu vou aqui representar por FR, força resultante, tá? Que poderia muito bem ser representado simplesmente por F, que é o que eu vou fazer, acredito, fica melhor assim. Quando eu tenho forças com a mesma direção e sentido, para calcular a força resultante, você simplesmente soma as forças em questão. E aí a força resultante vai ser igual a 14 newtons. Qual que é o significado disso aqui? Qual é o significado da força resultante ser de 14 newtons? Significa que essas duas forças, do jeito que estão sendo aplicadas, produzem o mesmo efeito que uma de 14 newtons, puxando para lá. Esse é o significado da força resultante a subir esse valor. No segundo caso, que a gente vai discutir agora, no segundo caso, nós vamos imaginar que as forças continuam atuando na mesma direção, forças na mesma direção, só que em mesma direção e em sentidos opostos. Aí a gente vai ver como é que as coisas funcionam, como é que a gente calcula a força resultante nesta ocasião. Então, vamos imaginar que aqui, novamente, eu tenho o mesmíssimo bloco sobre essa superfície horizontal sem atrito, e aí tu tens aquela força de 8 newtons puxando para cá, e aí tu tens uma força de 6 newtons puxando para cá. Nessa situação, se antes eu calculava a força resultante simplesmente somando as forças, neste caso,
a força resultante é calculada diminuindo-se a maior pela menor, para determinar o módulo da força resultante. Isso significa que a força resultante vai ser igual a 2 newtons. E o que na prática representa isso aqui? Isso aqui significa que a força resultante ser de 2 newtons significa que essas duas forças, do jeito que estão sendo aplicadas, produzem o mesmo efeito que uma de 2 newtons puxando para a direita aqui do vídeo. Justamente porque é neste sentido que a força maior é aplicada, né? Como 8 newtons é maior do que 6, a força resultante ela vai ser aplicada no sentido da maior força individual. Este é o segundo caso. Nestas duas situações, onde nós temos aí forças atuando na mesma direção, nós dizemos que estas forças são chamadas de colineares. Colinear porque atuam na mesma linha, na mesma direção. Agora, no terceiro e no quarto caso, isso não vai acontecer. No terceiro caso, nós vamos imaginar agora estas duas forças formando ângulos de 90 graus entre si, que a gente chama de forças perpendiculares. Perpendiculares. Como assim? Forças formando um ângulo de 90 graus entre si. Vamos imaginar que aqui eu tenho meu bloquinho, e aí as duas forças, uma de 8 newtons puxando para cima, e a outra de 6 newtons puxando aqui para a direita. Percebam que elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando eu tenho duas forças, dois vetores que estão unidos pela origem, como é o caso dessas duas forças aqui, para traçar a força resultante, o vetor resultante, nós utilizamos aquela regra do paralelogramo, onde você vai lá e forma um polígono de lados paralelos, com o objetivo de traçar o vetor, nesse caso a força resultante, cortando aqui este paralelogramo ao meio. Aqui está a força resultante. Como aqui nós podemos dividir este paralelogramo em dois triângulos retângulos, é válido o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, se você observar este triângulo que estou destacando com a ponta do meu dedo, você percebe que a hipotenusa é exercida pelo papel da força resultante, enquanto que os outros catetos são as outras forças que aí estão. Fica a cargo de você ir resolver essa equação, você vai chegar no resultado de que a força resultante vai ser igual a 10 newtons. Então, nesta ocasião, se não houver nenhuma outra força sendo aplicada sobre esse bloco ele vai seguir essa direção da força resultante. Todo o corpo se movimenta no sentido da força resultante. Se a força resultante está apontando lá para cima, inclinada, é porque esse bloco vai se movimentar segundo essa direção e sentido. Muito bem. No quarto caso, nós vamos imaginar agora que estas forças, elas não são perpendiculares entre si. Vamos imaginar que estas forças formam um ângulo θ entre si. Formar um ângulo θ entre si representa formar um ângulo de 90 graus. Representar um ângulo que fica entre 0 e 90 graus. E este ângulo, repito, tem que ser um ângulo entre 0 e 90 graus. Tá? Esse é o método que a gente vai utilizar. Esse é o ângulo que a gente vai... essa é a faixa de restrição do ângulo para que a gente possa aplicar os procedimentos que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos imaginar, eu vou ampliar um pouquinho mais essa força de 8 newtons, tá? E a de 6 também, para que fique mais perceptível o que eu vou fazer. Eis as duas forças de 8 e de 6 newtons que estão formando um ângulo entre si. Este ângulo θ é a denominação para o ângulo formado entre essas duas forças, que neste meu exemplo é de 60 graus.
Para traçar a força resultante, eu novamente vou utilizar a regra do paralelogramo. Primeiro eu vou traçar aqui aquele polígono de lados paralelos, com o objetivo de traçar um vetor que corte essa figura ao meio. Aqui está. Este vetor representa a própria força resultante. E eu não sei se vocês lembram desta expressão, mas quando a gente tem dois vetores que estão unidos pela origem, formando um ângulo que fica entre 0 e 90 graus, conforme eu coloquei nessa faixa aqui, o vetor resultante, que no caso é a força, é dado pela raiz quadrada do primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo formado entre estes dois vetores. Esta é a expressão para a gente calcular o módulo do vetor resultante de dois vetores que estão unidos pela origem. Se eu fosse determinar a força resultante, a gente faria assim, ó, 8, que é a primeira força ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais duas vezes a primeira, vezes a segunda força, vezes o cosseno do ângulo formado entre elas, que é de 60 graus. Muito bem, aqui a gente teria que a força vai ser igual a raiz quadrada de 64, mais 36, mais 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes 6 dá 96, vezes o cosseno de 60 graus, que é de exatamente 0,5, a força resultante vai ser igual. Força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 64 mais 36 mais o produto de 96 por 0,5, que dá 48. Tá? Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 144. Aqui, não, 148. 148. Então, nessa situação aqui, ou você tira a raiz quadrada aproximada, que vai dar um 12, alguma coisa, já que 12 ao quadrado é 144, um número relativamente próximo de 148, ou você fatora este número, tá? Então fica a cargo de você aí determinar qual é a raiz quadrada aproximada de 148. Na verdade, eu posso fazer isso sem problema nenhum. Agora, 148 raiz quadrada, 12,16. Este é o valor aproximado da força resultante, 12,16 newtons. Estas duas forças, portanto, do jeito que estão sendo aplicadas, elas vão produzir o mesmo efeito que uma de 12,16 newtons apontando nessa direção e sentido. Por hora eu encerro essa análise inicial das leis de Newton, sendo que na próxima aula a gente vai falar sobre a terceira lei e abordar duas forças em especial, que são a força normal e a força tração, forças de ação e reação.